Boa tarde, caríssimos. Esse segundo vídeo porque o primeiro ficou sem áudio, então tive que gravar de novo. Daí o atraso. Ora bem, nessa primeira aula vamos falar sobre semicondutores. A princípio, a eletrônica tem conjuntos que estão ligados à física e estão ligados à química. Por exemplo, física vai estudar os efeitos da corrente elétrica. A lei de Joule, o aquecimento pela passagem da corrente elétrica. Mas claro, isso depende da composição química da estrutura, razão pela qual é conjunto de conhecimentos de química e física. Matemática está ali para apresentar de uma forma modelada, estruturada, e outras disciplinas de apoio. No princípio, assim que a eletricidade começou a ser conhecida e aplicada, o que o ser humano foi fazendo é experimentar corrente elétrica em quase tudo. Claro, também chegaram a experimentar nas pessoas e é assim que descobriram que a eletricidade mata, não é? Ok, mas o que aconteceu é que foi sido experimentado em quase todos os materiais. E como os materiais são diferentes, cada um reage de maneira diferente. E essas reações, uns verificou-se que dá para aproveitar, outros nem tanto. Uma das reações básicas é os metais que produzem luz. E ali temos a lâmpada incandescente, que é simplesmente aquele filamento quando passa a corrente elétrica, emite luz. E tem outros que emitem luz em faixas que nem são visíveis, e aí vai os efeitos da eletricidade em cada um desses materiais. Ok, mas a eletrônica também surgiu do mesmo modo. Vamos lá experimentar fazer passar a corrente elétrica nos gases. Ok, os gases também conduzem, sim. O arco elétrico, aquilo é condução do ar quando está ionizado. A princípio, quando foram testando eletricidade em gases, alguns comportamentos especiais foram verificados. Por exemplo, havia gases que, quando estavam no meio de algumas palhetas certas, eles conduziam num sentido e não conduziam no outro. Tinha uns em que podiam conduzir, mas só se um determinado terminal tivesse ligado à corrente elétrica, coisas desse gênero. Então, esses efeitos especiais foi fazendo com que desse início, vamos dizer, há novos tipos de dispositivos, que facilitou a criação das aplicações de eletrônica que nós temos hoje em dia. Por exemplo, havia aquilo que nós conhecemos como válvulas. Vocês na disciplina de informática, acho que chegaram a falar o primeiro computador do mundo que era baseado em válvulas. Sim, válvulas e não transistor, quer dizer que na altura já tinha, a eletrônica era baseada em dispositivos gasosos. Era eletrônica de estado gasoso, e esses gases ficavam confinados nas válvulas. E tu tinhas que ter gás o suficiente, ocupava-te espaço, não tinhas como ter micro dispositivos, e consumia-te muita energia, porque muitos dos gases, para serem ativados e fazerem a função a qual é esperado, muitas das vezes eles precisam de tensões muito altas. Por exemplo, o gás da lâmpada fluorescente, para poder ser ionizado, a tensão tem que subir na ordem dos 1000 e tal volts às vezes. Acho que tenho que confirmar qual a tensão mais da lâmpada fluorescente ou de algumas, mas é necessário que a tensão por algum momento seja elevada a um valor muito alto para que o gás seja então ativado ou entre num estado de ionização. Ora bem, a eletrônica atualmente é de estado gasoso, não, de estado sólido, peço desculpas. A eletrônica do estado sólido é baseado no silício. Não digo
Quando digo silício, não é só porque atualmente, em maior parte das aplicações, o elemento principal na maior parte das aplicações é o silício. Mas, dos principais que temos, tá? Falando não de alguns elementos compostos que também são utilizados, mas está a dizer de elementos simples, tá? Temos o silício e temos o germânio. Tá? O silício é abundante na natureza. A areia da praia contém silício, tá? Então já dá para ver que é muito abundante na natureza, diferentemente do germânio, que não é. E depois o silício tem uma tolerância à temperatura bem maior. Olha, se os equipamentos eletrônicos fossem feitos com germânio, acho que até os telefones iriam precisar de um mini ventilador para tal, porque os efeitos da temperatura no germânio são bem mais sentidos do que no silício. Ok, mas isso vamos já ver ao longo desta aula. Então, o silício em si, o que é? É um condutor? Não. É um material isolante? Também não. Ele está ali no meio. Na química, quando estudaram, acho que ligações, na altura que estudaram ligações iônicas e ligações covalentes, viram que normalmente os metais e os materiais condutores, eles têm uma característica de perderem eletrões da última camada, ou seja, os elementos que têm de 3 a menos eletrões na última camada, de 3 a 1, eles têm a tendência de perder esses, ou de soltá-los. Então esses elementos têm a tendência de ter eletrões livres. Já os outros, que têm 5 eletrões a mais, eles têm, para atingirem a configuração estável, que é de 8 eletrões na última camada, ele tem a tendência de ganhar outros eletrões, tá? Então, como eles não têm a tendência de soltar, normalmente esses não têm basicamente não têm a capacidade de terem muitos eletrões livres, tá? E a condução em si é definida pela capacidade ou pela quantidade de eletrões livres num determinado material, tá? O que faz com que um determinado material conduza ou não, a princípio, é a quantidade de eletrões livres, né? Eletrões livres é que são os portadores na maior parte dos materiais. O silício em si tem 4 eletrões na última camada. E para o silício atingir a configuração estável, que é 8 eletrões na última camada, o que acaba por acontecer é o que? Os átomos de silício, entre eles, deixa eu pegar aqui uma imagem. Ok, é este. Os átomos de silício, entre eles, têm, para atingir a configuração estável, vão fazendo, associando os eletrões da última camada com outros. Como podemos ver aqui, tem um átomo de silício. O que ele faz? Acaba por os 4 eletrões na última camada associar com outros, criar uma ligação covalente com os outros átomos, e desse modo cada átomo fica como se tivesse 4 ou 8 eletrões na última camada, e assim fica numa configuração estável. Se formos a falar em zero absoluto, que é o 0 graus Kelvin, que é por volta de menos 273 graus Celsius, não é? O que se espera é que nesse zero absoluto, todos os átomos de silício criem ligações covalentes entre eles e, e que não haja de nenhum modo eletrões livres. Eu quero dizer com isso é o quê? Quando está no zero absoluto,
todos os elétrons da última camada estão ligados com os outros elétrons da última camada dos outros átomos. E assim, o silício, tá? A estrutura em si do silício fica sem nenhum elétron livre. Lembrem-se que o que faz com que o determinado material conduza ou não, tá? É a quantidade de elétrons livres, a quantidade de pontadores. Então, o silício, quando está no seu estado mais estável, não tem, digamos, elétrons livres, que são os pontadores de energia. Logo, quando está na sua configuração estável, tá? Digamos, quando está próximo do zero absoluto, o que acaba por acontecer é o que? Praticamente torna-se um material isolante. Agora, o que acontece quando a temperatura começa a aumentar? Já na temperatura ambiente, não é? O que acaba por acontecer é o que? Com esse aumento da temperatura, alguns eletrões ganham energia maior do que a energia que eles mantêm grudados entre si. Então, o que acontece com esses eletrões que ganham essa energia? Eles soltam-se. E de onde eles saem, fica uma coisa que é conhecido como lacunas. Eu vou colocar aqui a primeira imagem que foi enviada. Ok, que é esta. Como podemos ver aqui tem alguma coisa já um bocadinho avançada, mas fazendo uma retrospectiva, como havíamos falado no princípio, quando a temperatura aumenta do silício, alguns eletrões que faziam parte de algumas das ligações covalentes soltam-se e começam a aparecer o quê? Eletrões livres. E assim que começam a aparecer eletrões livres, o que acaba por começar a acontecer com a estrutura do material de silício? Com um pouquinho de eletrões livres, o que aumenta? Aumenta também a condutividade. Começa a ganhar um pouquinho de condutividade. Deixa de ser totalmente isolante e começa a ganhar condutividade. Claro, à medida que a temperatura vai aumentando mais, isso também vai aumentando. Mas até aqui não é o efeito mais interessante. O que temos que perceber é o que? Onde o eletrão sai, fica um espaço livre. E esse espaço livre que é conhecido como lacuna. Então, a lacuna é o espaço que era preenchido por um eletrão, ou deve ser preenchido por um eletrão, e não está. Então, à medida que a temperatura aumenta, vão surgindo eletrões livres, também vão surgindo lacunas. Até aqui, tudo bem. Isso é uma característica intrínseca do silício, característica intrínseca, tá? Que é característica própria. Quando digo intrínseca, própria. A temperatura aumenta, aumentam também os portadores de energia, que é eletrões livres, e daqui a pouco vamos falar sobre as lacunas. Ora bem, então, se quisermos aumentar a condutividade, não é? A princípio vimos que por si, com o aumento da temperatura, podem aparecer alguns eletrões livres e algumas lacunas. E se misturarmos com outras substâncias, né? O que pode acontecer se misturarmos um elemento do grupo 4 com um elemento do grupo 5? Por exemplo, voltando aqui à tabela periódica, temos aqui o silício. Se nós misturarmos o silício com um elemento do grupo 3, o que vai acontecer? Para já, os elementos do grupo 3 têm 3 eletrões na última camada. Quando se fala em 3 eletrões na última camada, o que nós estamos a dizer é que também tem 3 prótons no núcleo que compensam aqueles 3 eletrões, não é? Ok. Se tu juntar, por exemplo, o boro e o silício, o que vai acabar por acontecer?
Na altura de os átomos de silício começarem a fazer ligações covalentes entre eles, a partilharem eletrões, claro, vão acabar também partilhar com o boro. Então, esse átomo de silício partilha seus 4 átomos com os outros 4 de silício. Na altura que ele partilhar com o boro vai partilhar com os outros 4 também de silício. E o que vai acabar por acontecer? Ele fica sem um eletrão para partilhar com o 4º átomo de silício. Tá? Então, como ele fica sem um eletrão para partilhar aqui, nesse espaço aqui da ligação covalente, fica o quê? Aquilo que é conhecido como uma lacuna. Isso porque ele não tem 3 eletrões, não tem 4 eletrões, só tem 3. Então não consegue preencher aqui. Então fica um espaço. E esse espaço aqui é conhecido como lacuna. Então o que acontece? Se tu pegares e misturares, essa mistura é conhecida como dopagem, também dita como dopagem. Se tu dopares o silício com um elemento do grupo 3, o que vai acontecer? O que vai acabar por acontecer é o que? Nessa mistura vai resultar o que? Um número grande de lacunas. Porque o elemento do grupo 3 não vai conseguir preencher 4 eletrões nas 4 ligações covalentes que vai ter que fazer. Então vão surgir muitas lacunas. Ok, então um elemento do grupo 4 misturado com o elemento do grupo 3 vai dar, nesse caso o silício misturado com o elemento do grupo 3, vai dar o material que nós conhecemos, material do tipo P. Ok, misturamos com o silício com boro, deu material do tipo P. Mas esse material é o que? É condutor ou é o que? A resposta é sim, é condutor. E nós já havíamos dito inicialmente que os portadores de energia, o que fazem com que o material conduza ou não, né, seria os eletrões livres. Ok, a princípio é assim. Para haver condução, o material tem que ter muitos eletrões livres. Assim, quando um eletrão vem de um lado, bate numa extremidade e empurra um outro eletrão na outra extremidade a sair para fora. E assim, basicamente, fica como se tivéssemos a condução, como se o eletrão que entrasse é o mesmo que saiu. Mas é basicamente o que entra, empurra e o outro lá para o extremo sai. Ok. Outra forma, tá, dos eletrões, não é, circularem é existirem espaços onde os eletrões podem pular. E esses espaços são o quê? Exatamente as lacunas. Então, um material do tipo P é condutor? Sim. Porque os eletrões circulam? Sim. Mas porque tem muitos eletrões livres? Não. Porque tem espaço para os eletrões saltarem até saírem. Até aqui tudo bem, não é? Ok. Muito bem. Temos o material do tipo P, que é um condutor. Mas a condutividade dele está baseada em presença de lacunas e não eletrões livres. E o que vai acontecer se misturarmos o silício com o material do grupo 5? Tá? O material do grupo 5, por exemplo, o fósforo. Se misturarmos com o fósforo, o que vai acabar por acontecer? Na altura de fazer as ligações covalentes, o silício vai dar 4, mas o fósforo vai dar 5. Então, só dos 5 do fósforo, só 4 é que vão conseguir casar com os outros 4 dos átomos do silício. E o que vai acontecer? Vai ficar um eletrão livre. Então, quando tu dopas o silício com o material do grupo 5, o que acaba por acontecer? Acaba por surgir muitos eletrões livres. Novamente, um material do tipo N, que é o silício dopado com o material do grupo 4, com o elemento do grupo 4. Vamos ter um material do tipo N, um semicondutor do tipo N. É condutor? Sim, porque tem eletrões livres em abundância, tá? Que resultaram dessa mistura. Ok. Até então, o silício que não é condutor, você tem que lhe misturar com o elemento do grupo 3 para se tornar condutor, ou com outro elemento do grupo 5 para se tornar condutor. Bem, na verdade nós já temos
ferro, alumínio, que são bons condutores, não é? Não precisamos estar aí a criar outros condutores, não é? Mas tem algo especial que acaba por acontecer quando tu juntas uma camada do tipo P com uma camada do tipo N. Aí quando tu juntas, acontece algo de especial, o que vamos explicar agora. Em termos de símbolos, um material do grupo, um material do tipo P é simbolizado pelo sinal negativo e uma lacuna. Por que é simbolizado com sinal negativo? Porque, lembrem-se, o boro, por exemplo, só tinha 3 eletrões na última camada. E, para compensar esses 3 eletrões na última camada, tinha outros 3 eletrões no núcleo, ou outros 3 prótons no núcleo, para compensar. Quando a lacuna é preenchida, se for preenchida essa lacuna, o que vai acontecer? O boro passa a ter 4 eletrões na última camada. E como ele só tem 3 prótons, que era para compensar os 3 eletrões que ele tinha na última camada, então ele passa a ter um eletrão a mais e fica carregado negativamente. Já o material do tipo N, ou semicondutor do tipo N, é simbolizado com um sinal positivo e um eletrão. Tá? Por que isto? Lembre-se que dos 5 eletrões que o fósforo tem na última camada, também tem 5 prótons para compensar. Mas como 4 é que ficam nas ligações e um solta, quer dizer que ele fica com 4 eletrões na última camada e 5 prótons para compensar isso. Então ele acaba por ficar com um próton a mais e assim fica carregado positivamente. Bem, entendemos este símbolo aqui que nós estamos a usar, né? Ok. Tá bom. Continuando, vamos agora analisar o que acaba por surgir quando se mistura as duas camadas. Se olharmos para aqui, para esta zona aqui, é que é a zona que temos que prestar atenção especial, é o seguinte. Quando você mistura, os eletrões que estão aqui, no material do tipo N, tem lacuna do outro lado, o que eles vão fazer? Para estarem em equilíbrio, os eletrões aqui vão vir preencher as lacunas que estão aqui nesse outro material. Então o que acaba por acontecer? Todos esses eletrões acabam por vir preencher as lacunas aqui. Os eletrões mais distantes, tá? Já não conseguem passar esta zona aqui e chegar até aqui. Lembra-se, um eletrão, entre aspas, passar, tem que ter eletrões livres para ele empurrar os outros eletrões livres, ou tem que ter lacuna. Se olharmos bem nessa zona aqui que se criou, quando o eletrão daqui sai e preenche essa lacuna, esta zona toda fica sem eletrões livres e fica sem lacunas. Turma, sem eletrões livres, sem lacunas, o material torna-se que? Condutor ou isolante? Claro que torna-se isolante, mas aqui, claro, nem toda a estrutura está assim. É justamente aqui, nesse ponto de junção, onde você tem essa camada aqui conhecida como zona de depleção. Tá? Essa zona de depleção é uma zona que atua como uma barreira de potencial, atua como uma resistência, atua como uma zona de isolamento. Por quê? Não tem portadores de energia ali. Então, a princípio, essa zona impede a passagem de corrente elétrica. Ok. O que acaba por acontecer? Na altura que é feita essa junção,
Os eletrões, ao moverem-se, assim como nós sabemos, o movimento de eletrões é o que? Corrente elétrica. Então nós vamos ter vamos ter uma certa corrente elétrica, tá? Neste sentido aqui, né? Por que neste sentido? Porque as lacunas representam cargas positivas e os eletrões representam cargas negativas. Bem, lacunas, embora não sendo, não é, digamos dizer, não são diferentes de eletrões. Eletrões é mesmo uma partícula, mas lacunas não são. Mas como as lacunas acabam por compensar os eletrões, as lacunas passam a ser tratadas como cargas positivas. Então, do mesmo jeito que temos eletrões vir para cá, é como se tivéssemos lacunas daqui para aqui. Então, o movimento das lacunas seria, a direção do movimento das lacunas seria esta, então é que fica a direção da corrente elétrica. Ora bem, continuando, essa zona aqui de depleção, tá? Verifica essa corrente elétrica vamos dizer, que é da corrente, nós chamamos isso corrente elétrica maioritária. Maioritária por quê? No material do tipo P, os portadores maioritários são as lacunas. E do material do tipo N, os portadores minoritários são os eletrões livres. Mas por que estamos a falar portadores maioritários? Por que nós estamos a falar em portadores maioritários? Se estamos a falar em portadores maioritários é porque existem portadores minoritários. Lembrem-se que aqui, nesse material do tipo P, apesar de ter lacunas, não implica dizer que não tem eletrões livres. Tem. Lembrem-se que à medida que a temperatura aumenta, a quantidade de eletrões livres também vai aumentar. O que acaba por acontecer à medida que a temperatura aumenta? Alguns eletrões ganham energia maior do que a energia que mantém eles unidos e soltam-se. Então aqui vais ter alguns eletrões livres devido à característica intrínseca do silício. Igualmente do outro lado, do material do tipo N, também vais ter algumas lacunas, porque com o aumento da temperatura, alguns eletrões soltam-se e deixam algumas lacunas. Então, essas lacunas estão aqui no material do tipo N, que são minoritárias, só um bocadinho. E os eletrões livres que também estão deste lado, tá? O que vai acabar por acontecer? Uma certa corrente elétrica, quer dizer, esses pequenos eletrões livres, pequeno não, essa em pouca quantidade que existe aqui, no material do tipo P, vai também passar do material do tipo P para o material do tipo N. Então, essa corrente elétrica que temos ali é que vai ser a corrente elétrica minoritária. Tá? Ora bem, obviamente a corrente elétrica total vai ser a soma desses dois. Tá? Lembre-se que a corrente maioritária é cerca de 20 mil vezes maior do que a minoritária. A minoritária é mesmo muito pequeno, tá? Normalmente a minoritária, nós chamamos isso corrente de fuga ou corrente de fuga. É uma corrente que acontece no sentido inverso. Normalmente não é desejado, como vamos ver nas aplicações, a qual vamos falar nas próximas aulas. Ora bem, então já vimos que a coisa especial acontece quando você junta as duas camadas. Quando se cria essa união PN ou junção PN, acontece algo de especial. É o que? Nessa junção vai aparecer uma camada de depleção. E essa camada de depleção impede a passagem da corrente elétrica. Bem, aí você deve estar se perguntando. Bem, se você tem um material, um cubo do tipo P, o outro cubo do tipo N, juntas, e no meio deles aparece uma camada que impede a passagem da corrente elétrica, que é a zona de depleção. Isso tem alguma coisa especial? Bem, vamos ver na folha a seguir, que é a questão da polarização. Turma, polarização nada mais é você colocar a corrente elétrica a circular nessa junção PN. Yeah?
O que acaba por acontecer se tu colocar o terminal positivo do lado do ánodo? Ánodo é o lado da camada do tipo P. E o cátodo é o lado da camada do tipo N. Ok. Diz aqui o ánodo e o cátodo. O que acaba por acontecer? Turma, as cargas negativas aqui, porque lembre-se, quando a lacuna é preenchida, aqui o átomo fica carregado negativamente. O que acaba por acontecer, turma? Os elétrons querem sempre chegar aqui no terminal positivo, não é? Então, o que acaba por acontecer? Os elétrons, pelo fato de quererem chegar aqui no terminal positivo, o que vai acontecer com os elétrons? Para aqui para trás, o elétron que tinha preenchido essa lacuna sente-se atraído pelo terminal positivo, então faz o que? Sai dessa lacuna, preenche essa, sai, preenche essa e sai e vai para o terminal positivo. E aqui volta a ficar o que? Uma lacuna. Tá? Além disso, quando aqui fica essa aqui lacuna que estava preenchido volta a ser lacuna, o elétron que preencheu essa lacuna também sente-se de certa forma atraído e tem a tendência de passar para aqui. Claro que nem todos, mas boa parte dos elétrons vão saltar de lacuna a lacuna e ser atraído pelo terminal positivo da fonte. E o que vai acabar por acontecer? O que vai acabar por acontecer é o que? Essa zona de depleção vai tender a diminuir, porque as lacunas os elétrons que preenchiam as lacunas aqui vão ficar atraídos pelo terminal positivo. Então, aquela zona que não tem nem lacunas nem elétrons livres vai tender a desaparecer. Explicando do outro lado aqui é o que? Aqui não vê que os elétrons livres estavam aqui, migraram para aqui, não é? Então, o que acaba por acontecer? Você aqui tem cargas positivas e cargas positivas acabam por ser atraídas pela carga negativa. Dá para entender? Tá? Ok. Então, isso acaba por fazer o quê? De certa forma, diminuir a barreira de potencial de um lado, diminuir a barreira de potencial do outro lado. E o que acaba por acontecer? No fim, vai passar corrente elétrica ou não vai passar corrente elétrica? Vai. Porque ligando dessa forma a barreira de potencial diminui o máximo possível, não toda ela, mas diminui o máximo possível e assim a corrente elétrica passa. Se bem que o díodo, digo díodo, vamos chamar isso de díodo, se bem que nessa junção não vai exatamente se comportar como um curto-circuito. Tem casos em que vamos considerar como um curto-circuito, não é? Por causa da barreira de potencial que ainda sobra um bocadinho. E que essa barreira de potencial que sobra vai criar uma diferença de potencial entre o ánodo e o cátodo. Agora, se tu inverteres a polaridade da fonte, o que vai acontecer? Repara, cargas negativas aqui antes eram atraídas para aqui e as positivas eram atraídas pela negativa e essa zona diminuía. O que vai acontecer? As cargas negativas vão ser atraídas aqui no terminal negativo? Não. Vão ser repelidos. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é o que? As lacunas que são cargas positivas, dá para entender, turma? As lacunas que são cargas positivas é que vão acabar por ficar ainda preenchidas. Dá para entender? Então, o que vai fazer é o que? Se tu inverteres a fonte, os elétrons livres que estavam aqui, que ainda tinham sobrado aqui mais para o extremo, os elétrons têm a tendência de ir para o lado positivo. Vão vir para o lado positivo. E as lacunas que estavam aqui ainda mais para fora vão, como carga positiva, vai vir para a carga aqui para o terminal negativo. Isso o que cria? Cria o espaço aqui que não contém elétrons livres, faz o que? Aumenta
E o espaço aqui que não contém lacunas também aumenta. Então essa zona que não contém portadores de energia, que é uma zona isolante por causa disso, faz o que? Aumenta. Então, quando essa zona que impede a passagem da corrente elétrica aumenta, o que vai acontecer? Vai haver corrente elétrica? Não vai haver corrente elétrica. Então, essa junção PN, que é conhecido como díodo, que é a estrutura básica de um díodo, vamos ver que tem vários tipos de díodo, tá? É a estrutura básica de um díodo, tá? Tem uma característica especial que é a corrente elétrica só passa em um sentido. Tá? Quando você polariza diretamente, circula. Quando você polariza inversamente, não circula a corrente elétrica. Por quê? Quando você polariza diretamente, a barreira de potencial diminui, a zona de depressão diminui. Quando você polariza inversamente, a zona de depressão aumenta ainda mais. Então, não há condução. Olha, e normalmente os díodos, a barreira de potencial cresce e há um ponto em que eles meio conseguem impedir a passagem da corrente elétrica até mesmo a milhares de volts. Claro que tem uma tensão tão grande que eles depois não conseguem mais impedir a passagem da corrente elétrica, estragam, não é? Ok, mas os díodos normalmente conseguem aguentar tensões até milhares de volts quando estão polarizados inversamente ou indiretamente. Ok, aí está, tens aqui o símbolo do díodo, tá? Se olharem para aqui, o símbolo já diz muita coisa, não é? O símbolo já dá para identificar que a corrente elétrica só circula neste sentido. Ora bem, normalmente os materiais semicondutores não são lineares, tipo uma resistência, ou melhor, eles não têm um comportamento linear. Na resistência, o comportamento é linear. Você aumentou a tensão, a corrente aumenta na proporção inversamente da resistência, não é? Mas aumentou a corrente elétrica, aumentou também aumentou a tensão, aumentou a corrente elétrica. Já os díodos, tá? E os outros materiais semicondutores não são assim, né? Usando um osciloscópio, dá para ver isso. Se o osciloscópio que tem dois terminais de leitura, se um deles você tiver a medir a corrente do díodo e o outro tiver a medir a tensão do díodo, vai dar para verificar que aqui é a zona inversa, é quando estão polarizados inversamente. E esta zona aqui é quando estão polarizados diretamente. Digo esta zona aqui. Aqui é polarização direta e aqui é polarização inversa. Ok, então o que podemos ver é o que? Até 0,2 volt, o germânio já praticamente está a conduzir. Mas o silício, vê que de 0 a 0,2 volt não está ainda a conduzir. Lembrem-se que polarizar diretamente conduz, sim, mas ok, a tensão precisa chegar a um determinado nível para ele também começar a conduzir. Então, o nível de tensão necessário para que um diodo comece a conduzir, polarizado diretamente, é o que varia de 0,6 a 0,7. Tem livros que falam sobre 0,6 e outros falam sobre 0,7. Ok, até 1 volt eles praticamente atingem o máximo de corrente elétrica. Quando digo o máximo de corrente elétrica, tem diodos que suportam mais corrente elétrica, independentemente da sua estrutura. Tem diodos mais pequenos, tem outros maiores, cada um suporta. Então, o nível de corrente elétrica que suportam varia. Ora bem, temos esse comportamento do diodo, ok? Essa curva, vocês deram, é muito parecido com que função? É muito parecido com uma função logarítmica? Não. Exponencial, não é? Ok. Vocês também têm disciplinas que ajudam de um determinado comportamento, né, gráfico, obter a equação ou expressão matemática, tá? E a expressão matemática que nós temos, tá? O modelo matemático é este que está aqui.
tá? Na qual a corrente do díodo é igual à corrente de saturação inversa. A corrente de saturação inversa é a corrente no sentido inverso. Euler elevado, já sabemos que isso teria Euler ali elevado, teríamos uma função exponencial, não é? A tensão é igual a elevado à tensão do díodo sobre este símbolo que representa, não é, que varia em função do material ser de silício ou de germano. Depois tens a tensão equivalente térmica, tá? Que depende da temperatura, tá? E na temperatura ambiente, que é 26 graus, 25, a essa temperatura a tensão equivalente térmica é 0,025 volts. Yeah. Ora bem, então o díodo tem sua curva característica, quer dizer, o valor de corrente elétrica em função da tensão que tem no díodo. Agora, o que acontece se estivermos em um determinado circuito? Vamos aqui ver a próxima imagem. Ok, é mesmo essa. Ok. Ok. Se olharmos para essa imagem, vou só fazer um ajuste rápido. Ok. Se olharmos para essa imagem, o díodo está aqui neste circuito. A corrente elétrica do díodo, claro, vai depender dessa tensão, fonte de tensão externa, da resistência, não é? E da tensão do díodo. O que temos que ter em mente é o quê? Quando o díodo está polarizado inversamente, ele retém nos seus terminais, ou quando o díodo está polarizado diretamente, inversamente não passa nada, ele se comporta como circuito aberto. Mas quando está polarizado diretamente, o díodo se comporta como para muitas aplicações, como se fosse um curto-circuito, mas na verdade ele retém nos seus terminais uma tensão que normalmente é de 0,6 ou 0,7. Ora bem, então, se a corrente do díodo, não é, vai depender do circuito onde ele está, e nós anteriormente vimos que também o próprio díodo tem uma curva característica, quer dizer, tem uma curva que determina qual vai ser a corrente elétrica. Então, como é que nós vamos conseguir encontrar a corrente elétrica? Nós vamos conseguir encontrar a corrente elétrica a partir desses dois comportamentos. Vai ser praticamente na interseção desses dois comportamentos, na interseção dessas duas funções. Uma coisa é a reta de carga, ou a linha de carga, outra coisa é o próprio comportamento, né, da corrente elétrica no díodo. Esta aqui, essa curva exponencial, é um comportamento próprio da corrente do díodo. E esta curva aqui é a linha de carga do circuito. Essa linha de carga do circuito nada mais é obtido pela segunda lei de Kirchhoff. Nós temos aqui a tensão de 5 volts menos, não é? Segunda lei de Kirchhoff, tá? A resistência a multiplicar pela corrente elétrica não é? Depois menos a tensão do díodo igual a zero. Ok. Daqui, se nós isolarmos a corrente do díodo, vamos ter essa expressão. Então, a corrente do díodo depende do seu comportamento, não é? O comportamento característico da corrente do díodo, que é essa função exponencial, e também depende, tá, dos parâmetros do circuito onde ele está instalado.
tá? Que é essa aqui, que é a linha de carga do circuito. O valor exato vai ser o quê? A interseção desses dois gráficos. A interseção, tá? Do comportamento intrínseco do próprio diodo e do comportamento que é esperado, tá? Do circuito a qual ele está posto. Ora bem, então, tal como estamos a falar, o diodo, que é a junção PN básica, se tu estás a trabalhar com 100, 20, 50 volts, 0,6 é um valor muito pequeno, praticamente desprezível. Então tu podes considerar o diodo como um curto-circuito, quando está polarizado diretamente. Mas se vir polarizado, por exemplo, diretamente, mas estás a trabalhar com tensões de 1, 2 volts ou 2 volts, 0,5 ou 0,6 já é um valor a ter em conta. Ali não podes tratar o diodo como um curto-circuito. Ali tem outras formas de ver o diodo que acabam por ser um bocadinho mais precisos e dar um resultado um bocadinho mais exato. Tá? Daí tens outros modelos de aproximação. Tá? Quando digo modelo, é modelo, uma forma alternativa de observar o mesmo acontecimento. E tem uns modelos que associam, que comparam o diodo polarizado diretamente como se fosse uma fonte em série com uma resistência, tá? Porque já que ele retém uma tensão nos terminais, é como se tivesse uma resistência ali, tá? E tem outros que cada um da sua forma. O que vai acontecer é o que nós vamos olhar primeiro para a função, tá? Se o diodo está a fazer o papel de um retificador simples e que não justifica ter que considerar essa tensão que fica retida nos diodos, aí vamos considerar como um curto-circuito, mas tem aplicações que não dá, tá? Então, vocês têm aquele livro que foi enviado, onde tem outros modelos de aproximação, vocês vão ler e vão estudar e depois vão informar caso encontrarem alguma dúvida. Por enquanto é tudo por hoje. Vê se tiram as dúvidas pelo menos até sábado para termos uma outra videoaula. Até já.